O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia e Ideias para você. E hoje eu vou trazer o que pode se tornar uma série, tá? Vocês que vão decidir comentando lá no Instagram ou no canal do Telegram se deve continuar. Histórias do General Showa, tá legal? Então, se vocês gostarem da história, vocês comentem, me deem um toque e falem: "Ei, Walter, quero que continue aí a saga aí do General em outros episódios pra gente ouvir, tá legal?" E é isso. E eu peço pra vocês apoiarem esse projeto. apoia.se/ufologiaideias. O link tá na descrição, tá legal? E seguir no Instagram e no Twitter, tá legal? Temos sorteios de livros aos apoiadores, tá legal? E é isso, vamos lá. Bom, tudo acontece em Alexânia, não é verdade? O que aconteceu naquele 22 de julho de 1968, né? Essa história vai ter 7 protagonistas, né? O General Showa, o Sr. Wilson Plácio Guzmão, o dono da fazenda. Esse nome aqui é importante para a nossa história, tá? Professor Carlos Radich, ele da aeronáutica, tá? Dr. Oswaldo França, juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Brasília. Esse nome aqui também bastante importante para este caso. Sr. Edmar Lins, industrial e escritor. Sr. Valdir Coutinho, funcionário da Universidade de Brasília. Este nome também muito importante neste caso. E o estudante José Marques de Araújo, cunhado do proprietário. Bom, nessa noite, aproximadamente 20 horas e 45 minutos, eles se prepararam para fazer essa incursão nessa vigília. Eles saíram com a Kombi da casa principal da fazenda, né? Fazenda da Vale do Rio do Ouro, né? Lá em Alexânia. Bom, eles pegaram a Kombi e se distanciaram da casa principal e chegaram lá no ponto onde eles gostavam de fazer as vigílias, as incursões ufológicas, né? Chegando lá, o que acontece? Eles veem 2 explosões próximo à casa principal onde eles estavam. Isso que é interessante dizer. A mais ou menos 40, 50 metros de altura, cerca de 400 metros de distância de onde eles estavam. Eles saíram de um local onde teve uma experiência ufológica, né? Bom, mas ao mesmo momento, um pouco à direita, no morro à direita, eles começaram a ver uma massa plásmica, né? Uma espécie de névoa, uma luz bem iluminada, de cor branca, né? Próxima à mata. E era muito contrastante essa luz, porque a mata estava muito escura e a luz era muito branca e clara, então era muito visível, né? E o que acontecia? O mais interessante é que essa luz, ela apagava e se acendia um pouco mais à direita, em outro local, uma cor mais rosa, assim, né? Então eles não conseguiam identificar se era um objeto, se era 2, ou se ele se locomovia, né? Ali enquanto apagado, né? Então eles não conseguiam saber se era 1, 2, só sabia que piscava intermitentemente
e em locais diferentes. Né? Bom, a turma aí dos 7 guerreiros aí estavam vendo aquele objeto ali, né? E o senhor Wilson, o proprietário da fazenda, ele começou a ter um sentimento. Falei, nossa, tá estranho, hoje não tá legal. Hoje tá, não sei o que é, mas tô sentindo algo estranho no ar. Começou a ter uma sensibilidade, né? Ao mesmo tempo, o senhor Valdir, o funcionário da Universidade de Brasília, começou a passar mal. Ele começou com dor de cabeça, com pressão no plexo, náuseas. Ele começou a reclamar de estar passando mal. E o pessoal ali começou a tentar tranquilizar ele, que de repente o senhor Wilson toma um impacto mental e cai de costas. Bom, aí o clima, tensão total, o clima ficou tenso, né? Um passando mal, o outro cai de costas. É, no mínimo, um tanto quanto aterrorizador, né? Bom, ele cai, o pessoal fica ali perplexo vendo o objeto e aparentemente parecia que o objeto estava vindo em contra eles, né? E o Sr. Wilson, que caiu, consegue se recompor, consegue se levantar. E corajosamente ele começa a caminhar em direção ao objeto. Ele começa a ir a uns 10, 15 metros de distância, né? Para frente daquele objeto, se distanciando do grupo, e começou a chamar o pessoal, né? Começa a chamar o pessoal. E o doutor Osvaldo, né? O juiz do Tribunal Regional Eleitoral, ele começa a ir junto, né? Com o Wilson. Porém, ele recebe uma mensagem telepática. Uma mensagem telepática para eles se retirassem, que eles saiam dali imediatamente. Incrível, né? E o Oswaldo começa a falar, pessoal, olha, eu recebi aqui uma intuição, uma mensagem telepática, que a gente precisa sair e vamos embora. Bom, todo mundo contrariado, né? O Moacir Uchoa, o general Uchoa, ele abre a porta da Kombi, continua olhando lá para o objeto, e o pessoal entrando na Kombi, até que o objeto desaparece e surge uma espécie de uma estrelinha ali no horizonte, né? E a Kombi começa a voltar para a casa principal. Voltando no caminho de volta à casa principal, o Sr. Wilson, proprietário da fazenda, ele pega uma lanterna e começa a piscar para esse objeto. E não deu nada. Não deu em nada, né? Chegando na casa principal, o Valdir e o Osvaldo, eles começam a caminhar até onde foi mais ou menos a explosão dos 2 objetos que eu comentei no início, né? E o senhor Wilson manda voltar. Fala, não, volta, todo mundo volta para casa. E nisso, o Valdir, que estava indo para aquele local onde teve as 2 primeiras explosões, parece que entra numa espécie de transe, um transe hipnótico, tudo, e diz o seguinte recado: vocês não deveriam ter trazido aqui este meu sensitivo, referindo-se a ele próprio, sim, pois se ali tivesse havido contato, com certeza ficaria um defunto, pois ele não teria resistido. Olha só, parece que teve uma
espécie de incorporação ou uma espécie de transcomunicação ali com o Valdir, né? Ele entra em transe e ele fala que ele mesmo é sensitivo e que ele não deveria estar naquele local, né? O Valdir pede para chamar o Wilson e fala o seguinte: eu estou dizendo aqui ao Edmar que se naquele momento houvesse aproximação e contato, o Valdir não resistiria ao choque emocional. E continua ali aquela conversa e tudo mais, e aquela noite se acaba ali, cada um vão para sua casa, sem mais nenhum grande avistamento, né, de algum objeto. E é isso, pessoal. Gostaram da história de uma das histórias do General Showa? Quer que continue? Deixe um comentário lá no Instagram do Ufologia Ideias ou no canal do Telegram. Tá legal? Um forte abraço para vocês. Uma boa semana. Um excelente dia. E uma boa sorte.